Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Usa imensamente a tua irmã, Pai, para que toda palavra que saia da boca dela seja o que a gente precisa ouvir, Pai. Tudo que ela traga essa noite seja certo, assertivas aos nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu acho que já foi falado muitas vezes na nossa igreja, é algo que a gente sempre costuma repetir, os nossos pastores. E eu posso dizer que é algo que eu vivencio constantemente, né? Hoje a gente até estava em reunião e falando sobre as campanhas que costumam ter. E a gente acabou de entrar no mês de fevereiro, mas durante todo o mês de janeiro a gente falou sobre saúde mental, sobre o cuidado, né? O janeiro branco. E quando a gente pensa em cuidado, em como a gente vive esse cuidado no Evangelho, como nós vivemos verdadeiramente o Evangelho, nós precisamos entender que existe uma palavra que ela precisa sempre estar presente. E essa palavra seria perseverança. E enquanto eu orava esses dias, né, acerca dessa ministração, Deus me trouxe o livro de Mateus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. E interessante que veio o primeiro versículo e eu fiquei pensando no versículo, porque assim, é um versículo que a gente sempre vai para um viés, né? Inclusive, a epígrafe do texto é perseverança, só que é perseverança na oração. E eu jurando que papai ia me direcionar no mesmo caminho, né? Olha, o negócio já está pronto. Já tem o tema, já tem o texto, já está tudo certo, né? Mas aí o Senhor, Ele me trouxe uma visão diferente a partir desse texto. Mateus, no capítulo 7, os versículos 7 e 8, que diz assim: Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, porque cremos que ela é a verdade, que ela possa, Pai, ser como sementes em nossos corações e produzir frutos, Pai, frutos de vida, que possam abençoar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. E aí, óbvio, né? O texto, ele fala de oração, e eu disse, vamos falar de oração, não é? Mas aí o Senhor, Ele trouxe para mim e tratou comigo acerca de perseverança no reino. E me fez lembrar de algumas coisas das quais eu vivenciei ao longo do mês de janeiro, que foi um mês que eu fiz várias palestras em vários lugares diferentes, com muitas pessoas diferentes, acerca da saúde mental. E uma das coisas que Deus me fez lembrar, né, foi como é que surge a questão do comportamento, como é que a gente se comporta, como é que a gente age, não é? E tudo começa de um pensamento. Nós pensamos, e aí, se a gente não souber lidar com aquilo que a gente pensa, a gente vai sentir, porque o pensamento ele gera um sentimento. É por isso que muitas vezes a gente diz, não deixa descer para o coração. Porque começa aqui. A gente pensa, Elô aprontou comigo. Aí isso é um pensamento,
Se eu não trabalhar esse pensamento, dizendo assim, oxe, não, eu acho que Elô nem percebeu que pisou no meu pé, eu vou deixar descer para o coração. Eu vou começar a alimentar essa ideia negativa, vai descer para o coração, onde gera o sentimento. Aí eu já vou ficar magoada com Elô. Já vou mudar o que eu sinto por ela. E a partir da mudança do sentimento, isso vai me gerar um comportamento. Se eu estou pensando que Elô pisou no meu pé, aprontou comigo, aí eu começo a sentir mágoa pelo que Elô fez, eu vou mudar a forma de tratar Elô. Então eu já não falo mais com ela, eu já fecho a cara para ela, eu mudo a minha forma de agir com ela. E o que isso tem a ver com o reino? Quando a gente lê o texto, né, ele fala de algo que se repete. Nós aprendemos aqui que Deus ele reage àquilo que nós fazemos, certo? Então, nós pedimos, Deus nos concede. Nós buscamos a Ele e nós o encontramos. Nós batemos e a porta é aberta. Isso são resultados dos nossos comportamentos. Amém? Mas a gente aprende também que a gente deve orar crendo. Certo? E crer é uma ação. É um ato. Por quê? Porque a gente sente, a gente pensa, a gente senta, mas a gente tem que se comportar à altura daquilo que a gente está crendo. Né? Quem aqui não lembra que a gente começou a usar roupa mais quentinha antes do ar-condicionado estar na parede? Né? E a gente dizia, vai chegar. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar o que é que a gente aprende acerca da busca insistente em Deus. É porque Deus não nos ouve? Não. Porque Deus nos ouve. É porque a gente está tentando convencer Deus a fazer a nossa vontade? Não, porque a gente sabe que a vontade dele é soberana. E ele sabe o que é melhor para nós. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para que se cumpra aquilo que está estabelecido por ele. Quando a gente para pensar nesses comportamentos que a Bíblia fala que a gente precisa repetir, a gente começa a entender que é para a gente. E aí você precisa se perguntar, eu realmente creio no que eu estou pedindo? No que eu estou pensando? Eu realmente quero o que eu estou pedindo? Porque às vezes a gente ora e pede na empolgação. Mas você tem certeza que você quer o que você está pedindo? Por quê? Para que isso aconteça, para que o resultado venha, o meu comportamento precisa ser igual ao meu pensamento e aquilo que eu estou sentindo. Aí eu penso, poxa, eu vou ser um missionário. E aí você começa a pesquisar e aí você se empolga porque gera um sentimento. Você vê as fotos, as imagens, tal. Mas se ficar aqui, a probabilidade disso acontecer não vai estar tão perto quanto deveria. Por quê? Se existe uma oração, se existe uma motivação de fé, precisa existir um comportamento. E aí eu lembro do meu pastor estudando inglês. Porque como é que eu quero ser missionário em outro país, mas eu não me preocupo em aprender outras línguas? Porque Deus é poderoso, Adna, e Ele pode me dar o dom de línguas. Pode. Pode.
Numa ocasião específica, numa necessidade, Deus faz você falar japonês, meu filho. E fala bonito, com sotaque. Que é para o camarada do lado nem duvidar do que está ouvindo. Mas, se você tem uma oração, se você sabe que tem um chamado, querido, você precisa se comportar de acordo com aquilo que você está declarando. Amém? Quando a gente pensa em pedir a Deus, se a gente não perseverar, não no pedido apenas, mas no comportamento, a gente está duvidando do que a palavra diz. Vamos para Mateus 21. Mateus 21, versículo 22. O texto diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Gente, olha que coisa séria. Tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, receberei. Aí eu pergunto, por que que às vezes a gente ora, pede e não acontece? Que aí a gente pode dizer assim, tem alguma coisa errada. Então, a Bíblia mente. Se alguém já viu uma mentira, me conta, porque eu ainda não achei. O problema é que às vezes eu peço, mas eu estou agindo de forma a receber o que eu estou pedindo. Isso é para tudo, viu? Não é só para ser missionário na África, na Espanha. Não. Às vezes é coisas do nosso dia a dia que a gente pede e espera simplesmente que caia do céu, mas não fazemos a nossa parte. Por quê? Ainda ontem eu estava lá no abrigo, conversando com algumas pessoas e dizendo para elas da minha alegria, mesmo estando moída, só o bagaço, mas da minha alegria de ser canal de Deus para abençoar a vida das pessoas. Porque Deus não vai descer do céu, Jesus não vai descer para vir aqui fazer, porque Ele já morreu para nos dar condições de estarmos na posição de sermos bênção para a vida das pessoas. Mas não adianta eu dizer que creio nisto, se eu não estou me colocando na posição de ser essa bênção. Ah, olhe, Deus salvou a minha vida para eu abençoar a vida de outras pessoas. E tu está abençoando? Ou estamos esperando ficarmos milionários? Não, porque tem um tal de, quando eu tiver condições, se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar tanta gente. Rapaz, se tu não ajuda agora, que tu não tem. A Bíblia não mente, não. Quando ela diz que é no pouquinho que Deus está ligado na gente, é porque Deus sabe. Aí eu vou ajudar depois que eu tiver muito dinheiro. Porque eu não sei vocês. Se você ganha 100, você tem uma dívida. Se você ganha 200, nunca sobra os 100. No instante a dívida passa para 200. Se brincar e tu não tiver cuidado, tu fica devendo 300. A conta não fecha nunca. Então, tu acha que hoje, tu ganhando salário mínimo, não pode ajudar ninguém. Se tu tiver 1 milhão, tu vai poder. Vai não, meu filho, porque você vai querer arrumar sua casa, você vai ter que comprar o carro vai ser melhor, IPVA vai ser mais caro. Ou seja, a sua dívida vai aumentar, porque você vai querer seu filho numa escola melhor, você vai querer um plano de saúde de Bradesco para cima, né? Então, sua dívida vai aumentar, seu custo vai aumentar, você vai dizer o quê? Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha casa. E aí, esses comportamentos, eles precisam refletir aquilo que nós cremos. A nossa fé em Deus, ela tem que ser refletida no nosso comportamento. Não tem para onde.
A gente tem que pensar, a gente tem que falar, mas a gente tem que agir. Porque senão o resultado não vem, nem para nós, nem para a vida das outras pessoas que estão à nossa volta. E aí, como é que eu vou trabalhar isso? Se eu estou só pensando coisa ruim. A Bíblia diz o quê? Que a nossa mente precisa estar pensando o quê? Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é bom. Mas eu só penso coisa ruim. Pronto, choveu. Aí o povo dizia assim, lá vem Adna, porque o povo dizia assim, não vai parar de chover. Eu dizia, vai minha gente. Não, vai não Adna, está chovendo. Está chovendo, mas a água não vai subir. Porque eu não podia dizer que não estava. Porque fé não nega circunstância, viu? A fé, ela não nega circunstância. A gente não pode usar da nossa fé para desmentir a realidade. Não. Estava chovendo. Eu podia dizer que não estava chovendo? Não. Eu dizia, mas eu ainda creio que vai chover e a água não vai subir. Vai ficar até ali onde ela está. Porque Deus pode? Pode. Ah, Adna, mas e agora eu vou fazer o quê que eu estou desempregada? Crê que mesmo desempregado, Deus é aquele que supre. E Deus precisa do teu emprego para te suprir? Não. Aí a gente pensa nos passarinhos, nas plantas, que Ele cuida todos os dias. Será que nós somos menos importantes? A Bíblia diz o contrário. Mas se eu não tiver firme nisso, veja o que é que acontece. Tiago 1:6. Diz assim. Eu vou ler do 5, porque ele fala de sabedoria, amém? Se algum de vós tem a falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Amém. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. O texto fala de quando a gente necessita pedir sabedoria. Mas essa sabedoria que a gente pede a Deus? Não. Nós, enquanto cristãos, temos uma vida, não sei vocês, mas assim, olho para um lado, para o outro, eu sei que eu não posso. Sei quem está à minha volta não pode. Eu sei quem pode. E eu vou pedir a quem pode. E quem pode é Ele. Mas o texto ele é muito claro quando ele diz como nós devemos nos comportar. Ai, meu Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor sabe da minha necessidade. No outro dia eu estou, meu Deus do céu, e agora, Jesus? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Oxe, mas tu não estava ainda agora crendo? A gente acaba naturalizando isso, achando normal, porque a gente faz isso no dia a dia. Com os amigos, em casa e tal. Mas, queridos, isso é uma coisa tão séria, porque no reino espiritual, as nossas orações movem os céus. Aí é assim, ó. Deus, obrigada, porque o Senhor vai mandar o dinheiro para eu pagar aquela conta. Aí Jesus, Gabriel, olha, Adna, está precisando. Aí, Gabriel vai lá, né? Resolveu o problema. Aí daqui a pouco eu digo, pronto, tá vendo, vão vir cortar minha energia, porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta, e agora? Aí Deus diz, Gabriel, volta. Segura aí que ela não sabe o que quer, que ela já está dizendo que eu não vou pagar, porque a gente declara. Então, se eu estou dizendo que vai cortar, é porque eu acabei de dizer que Deus não vai prover. Aí, Deus diz, peraí. Nem ela sabe o que quer. A gente pode sentir? Pode, porque o pensamento vem, a gente sente. Mas, queridos, a gente precisa
Saber repreender pensamento também, viu? Não é só demônio, não. Porque tem muito pensamento que é influência demoníaca mesmo. A nossa mente, ela vai trabalhar de forma contrária. E aí eu preciso ser diferente do que diz aqui, como a onda do mar, agitada e levada pelos ventos. E aí o que seria? O que é que a gente pode traduzir nesses ventos que a gente pode falar aqui? É alguém que diz uma coisa, é alguém que diz outra, né? A gente vê, acho que é em Atos, né, que diz que a gente não pode ser levado por todo vento de doutrina. Por quê? A gente tem a palavra. E a gente precisa estar firmado na palavra. Porque senão vai bonito. Vai. Porque tem coisa que vem assim perfeitinho. Vem os números. Tanto é que os números disseram o quê? Igaraçu foi a segunda cidade mais atingida pelas chuvas. E eu dizendo, Jesus não vai ser feito da outra vez, não. Jesus não vai ser, não. E o povo, a escola vai encher de gente. Não vai, não. E a gente vai crendo. Ai, vai desabar. Vai não. E se desabar não morre ninguém. E a gente precisa. Por quê? Ah, mas não tem nada a ver comigo. Tem sim, queridos. Nós estamos aqui para ser canal de bênção. Nós estamos aqui para abençoar. Não é só a sua casa, a minha casa, a casa do meu vizinho. Não. Nós vivemos numa cidade, nós precisamos declarar a vida para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E ser essa fortaleza. Quando o salmista diz, né, que a gente precisa ser como o Monte Sião. Não é por nada, porque o que aquele bichinho já aguentou, coitado. Mas vê, olha o tempo. Ele está lá. Ele está lá. E aí, a nossa permanência no reino vai determinar o avanço do reino na terra. Porque a gente foi chamado, né? O carão, quem levou primeiro fui eu. Eu sei do meu chamado, eu sei que eu preciso pregar a palavra, eu sei que eu tenho que falar do amor de Deus para as pessoas. Se eu acho hoje, mas se eu não acho amanhã, eu vou perder a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Automaticamente, alguém pode não ser alcançado pelo reino mais facilmente, mais rapidamente, porque eu não permaneci no meu lugar. Veja só que responsabilidade a gente tem. E aí a gente precisa ter essa consciência, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos convocados para isso, certo? E nós vivemos para um lugar, para um momento. Nós temos um alvo. E enquanto Deus tratava comigo, né? Porque eu botei no papel aqui, mas enquanto eu orava, uma das coisas que mexeu muito comigo foi pensar nesse objetivo, na nossa esperança. Porque a gente só tem uma chance de alcançar a nossa esperança. Eu lembro quando, essa semana, eu achei a foto do casamento da minha irmã. Que até Anderson perguntou assim, essa é você, mãe? Porque eu tô de cara feia, assim. Parecia que eu estava com raiva. Porque tinham me dito que eu ia entrar com as alianças e na hora do casamento foram dar minhas alianças para outra pessoa, mas menino, mas eu fiquei braba, que eu não queria, eu queria minhas alianças. E aí me devolveram as alianças, mas eu já estava com raiva. Entrei com a cara deste tamanho no casamento, tô assim. E desde lá da minha infância, que a gente falava que Jesus ia voltar. Eu era criança pequena lá no Engenho, já falavam que Jesus ia voltar. O meu filho hoje é mais velho do que eu naquela época.
E nós continuamos falando que Jesus vai voltar. E enquanto eu orava, enquanto Deus tratava comigo, eu senti porque tantas pessoas não permaneceram na esperança. Quantas pessoas hoje estão longe de Jesus porque não permaneceram crendo nisso. Muitas vezes a gente sai para evangelizar, conversar com as pessoas e a gente ouve assim: ah, já conta essa história há tanto tempo. Ah, já ouvi tanto isso. Oh, minha mãe morreu e Jesus não voltou. E aí em Mateus 24, aleluia. Mateus 24, o versículo 13. Diz assim: aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Queridos, o céu é uma realidade. E se a gente abrir mão de permanecer firme, naquele dia, a gente não vai poder voltar atrás. Porque muitas vezes hoje a gente fica nessa de crer, não crer, eu vou, não vou, faço, não faço, sei, não sei. Mas vai chegar o dia que não vai haver mais a oportunidade do retorno. Vai haver o dia que a porta da graça vai fechar. E é tempo da gente permanecer firme. Porque o céu é para os que permanecerem firmes. É os que perseverarem até o fim. Então, não persevere porque você está pedindo um carro, não persevere porque você está pedindo um emprego, não persevere porque você quer um presente que vai alegrar a sua vida hoje, o seu coração hoje. Queridos, persevere em Deus, porque é a nossa salvação que está em jogo. É uma vida eterna que a nossa mente não alcança. A gente não alcança o significado da eternidade. Por quê? Porque a gente não conhece a eternidade. A gente compra uma coisa, amanhã quebra. A gente tem uma coisa que a gente gostava, uma roupa que a gente gostava tanto, um belo dia ela fura. A gente amava os nossos filhos assim no braço, de bebê, de cheirinho de bebê. Eles crescem. A gente ama os nossos filhos adolescentes que a gente conversa, que a gente acha engraçado. Eles crescem, um dia saem de casa. Mas naquele dia, não vamos poder voltar atrás. Então, que nós possamos permanecer firmes, porque o céu é real. A realidade, mesmo que nós não consigamos entender, ela existe. É um para sempre. E eu quero passar essa eternidade com o Senhor. Porque da mesma forma que a eternidade com Deus vai ser maravilhosa, a eternidade de sofrimento também vai existir. Então hoje, nós temos a escolha para termos... Deus nos deu realmente o direito de escolher onde você quer passar a eternidade. Então, que nós possamos perseverar. Não é? É fácil? Não. Não é fácil nem fazer dieta, minha gente. A gente começa hoje. Aí daqui a uma semana... E veja como é interessante. Eu estava pensando sobre isso, que a gente começa a dieta com foco, né? Quero perder tantos quilos. Aí a gente começa, a gente faz exercício e para de comer. Aí a gente é convidado para uma festa. Misericórdia. Aí acaba com a minha dieta. O bom é quando depois a gente logo em seguida volta para o caminho. O ruim é quando a gente desanda e não volta mais.
Só que na vida da gente é do mesmo jeito. Porque a gente está ali, ó, seguindo em fé, caminhando para o céu. Aí vem um convite do inferno. Só um pecadinho. Só. Mas todo mundo faz. Que besteira. A gente às vezes vai, aí lembra e volta. O problema é quando você vai e fica e o diabo te prende lá. Que nós possamos permanecer no caminho, firmados na palavra, seguindo para o céu, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor.